povo de Deus! Bom, nossa história de hoje é sobre o fatídico episódio da água batizada da Copa de 90. Ano que vem já faz 30 anos dessa história toda e ainda existe um mistério do que realmente aconteceu aquele dia. O dia era 24 de junho de 1990, a Copa era na Itália e o jogo era das oitavas de final entre Brasil e Argentina na cidade de Turim. Fazia muito calor aquele dia, por volta de uns 40 graus. Toda essa história começou aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogo ainda estava 0-0 quando um jogador argentino precisou de atendimento no campo. Foi aí que entrou em cena o massageador Galíndez. Por conta do calor que eu já falei, ele tinha uma bolsa cheia de garrafinhas de água, garrafas verdes e transparentes. E um dos jogadores brasileiros, o Branco, que era inclusive batedor oficial de falta, tomou um pouquinho da água dos argentinos. Durante o intervalo, o Branco começou a perceber que tinha alguma coisa errada com ele. Ele sentia muito cansaço e tontura. E até em 2015, bastante tempo depois, ele contou que via o estádio rodar e que até comentou com outro jogador companheiro dele que ele achava que ele ia morrer, que ele estava mal do coração. E depois de um tempo ele percebeu que os jogadores argentinos se conversaram para que não tomassem água daquela bolsa. Que eu vi um jogador tomando água deles e pedi para me tomar também, e cheguei no intervalo, me deu uma tonteira, uma bobeira e eu... Isso foi no primeiro tempo? Final do primeiro tempo, né? E no segundo tempo, quando eu entrei, me deu essa tonteira, essa bobeira e eu... Inclusive comentei com o Ricardo, ele perguntou se eu estava bem, aí eu melhorei. Mas o jogo seguiu normalmente. A Argentina abriu o placar no segundo tempo e eliminou o Brasil da Copa de 90. Em entrevista, o Branco contou que percebeu que os argentinos só tomavam água do frasco transparente e não bebiam água do frasco que era verde que estava naquela mala. Ele disse que depois do jogo também eles estavam em 2 ônibus separados e ele apontava para o Maradona dizendo: eu sei que aconteceu alguma coisa errada. E o Maradona dizia que não tinha nada a ver com aquilo. Os dois eram amigos porque jogavam na Itália, mas depois daquele episódio eles nunca mais se falaram. Em entrevista no dia seguinte do jogo, o Branco até disse que os argentinos jogavam sujo e que tinha alguma coisa errada com aquilo. Na hora que o jogador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu... Depois, quando o Maradona caiu na ponta direita que eu tomei, o massagista argentino falou: não toma desse. E pegou outro frasco. E eu fui falar com o Bandeirinha para explicar a ele que ele tinha trocado os frascos, porque, se eu cair no exame antidoping tem alguma coisa, o maior prejudicado sou eu. E nisso, o jogador da Argentina pegou e me tomou o frasco da mão, quer dizer, tudo armação, né? Mas eles são assim, jogam sujo mesmo. O Branco contou que depois do jogo ele falou para os jogadores o que ele tinha sentido, contou ali para os companheiros que ele foi ironizado, ninguém acreditou no que ele estava dizendo. E realmente a água nunca foi analisada, não existem provas sobre o que tinha naquele frasco. Bom, só que 3 meses depois, um jogador argentino chamado Ruggieri contou que tinha alguma coisa diferente ali. Ele disse assim, não se pode tomar água de um adversário, tome a sua, idiota. O que acha que vamos dar a um brasileiro? Pois é, quem confirmou essa história também foi o próprio Maradona. Ele disse que colocaram algumas gotinhas de Rohypnol na água. Esse remédio é usado para induzir o sono de forma intensa e rápida. E também é usado no tratamento contra ansiedade e relaxante muscular. Bom, depois que Maradona deu essa declaração, outro jogador argentino também confirmou essa história toda. E ele falou também do Carlos Bilardo, que na época era o técnico da seleção argentina. Ele disse que Bilardo é capaz de fazer coisas insólitas. O Bilardo tem fama de jogar sujo desde quando ele era jogador, ele acumula acusações. Mas sobre esse episódio ele disse que é uma lenda, uma história que inventaram e até disse que outros jogadores também tomaram água dessa mesma garrafa. Anos depois, o massagista Galíndez confirmou a história. Ele disse que na bolsa tinham 2 tipos de águas diferentes e que tudo tinha sido armado pelo técnico Carlos Bilardo. Inclusive, em entrevista, o Maradona disse que um dos jogadores argentinos pegou a garrafa verde para tomar água e que ele havia avisado que não era para tomar daquela garrafa. Isso porque nem todos eles sabiam desse combinado. Mesmo passado quase 30 anos até hoje, em várias oportunidades e entrevistas que o Branco dá, ele sempre confirma que essa história realmente aconteceu. Como todo mundo já sabe, a Argentina acabou perdendo o jogo da final para a Alemanha e não levou a Copa de 90. Hoje o Galíndez, massagista, não é mais amigo do Maradona e não tem mais contato com ele. Ele também sofre de problemas psicológicos e financeiros. O massagista teria sido expulso do último trabalho que ele teve com o futebol no Argentina Juniors por conta de uma briga no vestiário. Isso foi em 2014.
foi essa. Deixa aqui nos comentários se você realmente acredita que tinha alguma coisa de errado nessa água ou não. Deixa também outras histórias que eu posso contar por aqui, tá bom? Beijo e até a próxima!